Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, domingão. E a gente tá aqui. Um domingão feriado, né, aqui na cidade. E uma pena que caiu no domingo, né? Um domingão de chuva, minha gente. Aquela chuva maravilhosa, né? Uma chuva fininha, mas tá aquele frio bem gostoso. E a gente tá aqui para fazer, antes de irmos à missa, fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse domingo para nossa vida, né? Para nossa mudança diária, para nossa santidade diária. Aquele pouquinho que a gente pode nos doar para Ele, fazer a sua vontade, né? E com isso encontrar favores dele na nossa vida e encontrar o caminho do reino do céu, não é? Que é o que ele almeja para nossa vida. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus a gente vem aqui para Lucas, né? E hoje o capítulo de Lucas é o capítulo 12 e o versículo é do 13 ao 21. A vida é dom de Deus. Do meio da multidão, alguém disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem foi que me encarregou de julgar ou dividir os bens entre vocês? Depois Jesus falou a todos: Atenção, tenham cuidado com qualquer tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a sua vida não depende dos seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. E o homem pensou: O que vou fazer? Não tenho onde guardar minhas colheitas. Então resolveu: Já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores, e neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Meu caro, você possui um bom estoque, uma reserva para muitos anos. Descanse, coma e beba, alegre-se. Mas Deus lhe disse: Louco, nesta mesma noite você vai ter que devolver a sua vida e as coisas que você preparou, para quem vão ficar? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus vem nos falar sobre ganância, né? Vem nos lembrar que não temos nada nessa terra, não temos absolutamente nada. A gente apenas trabalha, estuda, conquista para deixar a qualquer momento para quem nada disso fez. Não é assim? Heranças, não é? Então, hoje a gente observa aqui o tamanho, né? O tamanho da ganância do ser humano. Em geral, todos nós temos em nós aquela ganância, aquele pouquinho de ganância, quando a gente vê dinheiro demais, quando a gente conquista dinheiro demais, quando a gente tem dinheiro demais, a gente começa a mudar a nossa essência. Infelizmente, nós somos assim. É por isso que se diz que o dinheiro é um Deus. Eu não posso servir a dois Deus. Se eu servir a um, eu vou ter que desprezar o outro. Então, o dinheiro ele é considerado como um Deus, que é assim que a gente traz para a nossa vida. Você vê que tem pessoas aí que faz pacto, né? Pactos com o sujo para ficar rico, para enricar, né? Então a gente vê
coisas bárbaras. A gente vê pessoas que se envolvem em corrupções, pessoas que eram pessoas honestas, pessoas direitas, mas através do dinheiro, da movimentação do dinheiro na vida do camarada, o camarada se desgraça, né? E a gente vê que essa pessoa aqui, né, falou com Jesus de uma forma, como se Jesus fosse uma pessoa qualquer. Ele deu aquela ordem, né? Ele deu a ordem. Faz com que eles dividam o bem, os bens, né? Que o meu irmão me dê as minhas coisas que eu preciso. Infelizmente, né, você começa a tirar Jesus do foco, né, para começar a colocar o dinheiro. Você não enxerga mais nada, né? Todos nós, a gente só vai saber se a gente é desse tipo, se a gente pegar no dinheiro. Se a gente ficar rico, se a gente ganhar numa loteria, a gente não sabe a nossa reação depois que estiver com a bufunfa na mão, né? Todos nós temos essa fraqueza, não é? De mudarmos, não é? Existe um ditado que diz, não é? Quer saber, não é, o valor de uma pessoa, dê poder a ela. Dê poder a ela para você ver, né? Você precisa ter muito Deus no coração antes de uma mudança de vida dessa. Você precisa ser uma pessoa muito fiel a Deus para que você não se desvie. Principalmente nessas coisas de corrupções. Principalmente nessas coisas de política que a gente vê, não é? Eu não sei como é que existem pessoas que conhecem a palavra de Deus. Pessoas que são ali... que têm uma missão com as coisas de Deus, se envolvem em política, porque é a maior nojeira do mundo. Política, infelizmente. Mas, infelizmente, é assim que funciona. Então, o que é que acontece? A gente percebe que esse homem, ele não pediu por favor a Jesus, não. Ele disse, faz com que ele me dê a minha parte, o meu irmão, né? E Jesus diz... O que tenho eu a ver com as suas coisas, né? É como se Jesus dissesse, o que é que eu tenho a ver com essas brigas de vocês aí na terra por pedaço de terra? Por bens materiais. Eu não tenho nada a ver com isso. O meu mundo, a minha vida é outra, né? A minha dimensão, ela é espiritual. Eu não tenho nada a ver com as brigalhadas de vocês, não. Como é que você está me pedindo que eu faça isso? Jesus, ele não está nesse meio. Eu vou dobrar meu joelho bem aqui para pedir, né, que aquela metade daquela casa que foi do meu avô, da minha bisavó, que venha para minha mão, que isso, que aquilo outro. Se for tudo dentro de um acordo aonde todo mundo verdadeiramente tem o seu direito, né? E a justiça da terra, ela vai resolver. Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus não tem nada a ver com isso. É a mesma coisa de eu dobrar meu joelho para pedir que o Brasil ganhe uma Copa do Mundo. Jesus não tem nada a ver com Copa do Mundo. Jesus não tem nada a ver com jogo. Não é a realidade, não é a vida de Jesus. A vida de Jesus é espiritual. É oração, né? Ele está lá, completamente, é o céu, a vida de Jesus é o céu, não é o inferno, não. Inferno é tudo isso aqui que a gente vive. É completamente diferente, né? E Jesus diz aqui, esse moço aqui, que diz, faz com que ele me dê o que é meu. E Jesus, eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu não tenho nada a ver com as brigas de vocês, não. E a gente percebe que a coisa é tão séria, que é família se destruindo por causa de uma porcaria. Porque quando se diz bens, não é? E você quer brigar pelos bens, por uma mansão que custa milhões, milhões e milhões, né? Se diz assim, mas eu estou brigando porque ali tem um dinheiro grande, eu vou refazer toda a minha vida com esse dinheiro. Mas um pedaço de casa velha, um tiquinho assim,
muitos destroem a família, destrói o laço afetivo. Irmãos com irmãos se intrigam, não é? Ficam ali tratando um ao outro como estranhos e olhe lá, viu? Olhe lá, porque o que tiver que dificultar para que aquele menor da família não tenha aquele bem, ou então não consiga ficar com aquela parte, né? O que tiver de dificuldade para mim colocar para ele não ficar, eu coloco. Então assim, começa já daí. Como é que Jesus pode estar numa situação dessa? Claro que não está, né? Claro que não está. E Jesus vem nos ensinar hoje sobre isso. Ele vem dizer, você está juntando tesouros na terra, aonde a traça vai comer. Ou seja, você vai junta, e vai chegar um momento que você vai ter que dar conta da sua vida, como ele fala aqui. Nem da nossa vida a gente é dono, né, fogo? Por que tanta ganância? Por que querer tanto? Eu já tenho, mas eu quero mais, né? Eu tenho, mas eu quero mais. E esse quero mais não é nem dividido com ninguém. Muitas vezes eu não divido nada com ninguém. Eu tenho pessoas na minha família, pessoas que precisam, pessoas que não têm condições de jeito nenhum, que vivem uma situação de miséria, e eu não tenho coragem de pegar um pedaço daquela terra e construir uma casa, já que eu tenho tanto, para dar para a pessoa da minha família, do meu sangue, que precisa, e eu não dou. Não dou porque eu quero mais. E isso vai te levar para o inferno. Porque o que tu tá construindo aqui é daqui e aqui vai ficar, né? E aqui vai ficar. Você percebe que nesse mundo, quando a gente viaja, a gente vê, é muita terra, né? Deus nos deixou um mundo com muita terra, é muita terra. E muito lugar daquele ali tem dono. São terras abandonadas, mas que tem dono, né? Mas ninguém tem coragem de dizer, rapaz, vamos pegar aquele vilarejo ali onde tem aquelas terras, aquelas porções, vamos fazer umas casinhas ali e vamos ver, né? Quem tá precisando, né? Quem tá aí, ó, quem perdeu as casas na enchente, quem fez o que aconteceu, a gente faz e coloca aquele povo ali, né? Não. O camarada morre, vem os herdeiros não tomam conta, aí morre também, aí vem os outros herdeiros e vai passando de mão em mão, e assim sucessivamente. E o bem ele nunca é feito, muitas vezes nem entre os irmãos ali. Às vezes é uma simples casa, uma casa simples, que quando divide dá uma ninharia de dinheiro, que hoje em dia não vale mais nem nada. Mas aí eu destruo tudo, eu destruo família, eu destruo laço, destruo tudo. E o pior é que tem pessoas, né, que além de fazer isso, né, depois que faz, depois que maltrata, depois que dificulta a vida do menor, o menor que eu falo, vamos se dizer que seja aquele irmão que não tem nem onde cair morto, né? Aquele irmão que mora em casa alugada, aquele irmão que tem família, mas não tem ninguém por ele, né? Mas eu tenho meu esposo, né? Ou eu tenho a minha esposa, a gente já tem uma vida boa, né? Eu tenho a minha casa, né? Muitas vezes eu não tenho a minha casa, mas eu tenho condições de manter um aluguel até o dia que eu quiser, né? Mas eu não largo mão daquela porcariazinha que tem ali, que ficou. Muitas vezes do meu pai, da minha mãe, eu não largo. Não, se for 100 reais, eu quero os 100 reais, né? E o pior de tudo, muitas vezes dificulta a vida do menor, né? Dificulta. Enfim, Jesus vem dizer, você está se importando com os bens daqui, né? E não com os bens que vêm para mim, né? Você pode perder a salvação por isso. Você pode perder. Pra que ganância se tu não é dono nem da tua própria vida? A gente não é dono nem da nossa vida. Hoje a gente tá aqui, amanhã a gente pode estar lá
na cidade de pé junto, né? E aí a gente deixa tudo, tudo, tudo. E Jesus vem trazer essa parábola aqui. A parábola do homem rico, né? Que tinha lá os seus celeiros. Ele já tinha, a gente percebe, vamos perceber aqui na leitura, que ele já tinha muitos lugares que já estavam abarrotados de trigo. Ele já tinha esse armazenamento. Por quê? Porque a palavra diz, quando ele fala, ele diz, eu preciso fazer mais. Ou seja, ele já tinha. Não é? Ele não diz, a gente presta atenção nos mínimos detalhes. Eu preciso fazer mais. Por quê? Porque eu preciso recolher tudo isso e guardar e garantir toda essa riqueza minha aqui. Mas como assim? Aí Jesus vem dizer, como assim? Você é um louco. Você é um louco se você está pensando que você vai usufruir de tudo isso. Não é? Vai chegar, já está na hora, já está na porta o dia de você bater a biela. O dia de você vir para a cidade de pé junto. Né? E o que tu deixou? E esses celeiros que tu queres aí abarrotar, né? Ele queria derrubar os celeiros e fazer, eu acho que, depósitos, né? Para colocar os celeiros. A palavra diz que ele queria derrubar os que tinham para fazer mais. Ou seja, ele já tinha armazenamento guardado, ele já tinha lugares para armazenar. Mas ele queria mais, e mais, e mais, e mais. Em nenhum momento ele pensou em dar, em distribuir. Por quê? Porque ele queria guardar, pensando no futuro, um futuro que a gente não tem. A gente não tem futuro. A gente só tem a hora presente que a gente está. Eu só tenho essa hora que eu estou aqui. Eu não sei o que vai me acontecer daqui a 5 a 10 minutos, daqui para meia-noite, para findar o dia, eu não sei o que acontece comigo. Eu posso morrer, não é? Eu posso morrer. Eu sempre fui contra e acho desnecessário, não é? Possuir muitas e muitas coisas e deixar para quem não trabalhou, deixar. Por exemplo, para filho. Eu acho que se eu tivesse condições de ter mais de uma casa, eu daria uma casa para cada filho. Pronto. Se eu fosse lá rica, eu daria um carro para cada um. Eu ajeitaria a vida de cada um e deixaria ajeitadinho. Mas eu não deixaria nada de bens, não é? Nada de bens. Poderia deixar o quê? Uma casa de praia, muito bonita. Por quê? Porque eu ia querer usufruir na velhice disso aí, se eu já fosse velha, né? E pronto. Se eu tivesse muito dinheiro, eu ia querer viver viajando, né? Viver viajando, conhecendo o mundo e pronto. Já criei, cada um tá no seu, e não deixar bens e bens e bens e bens e bens. Por quê? Porque quando morre, desfaz o laço. Muitos a gente não conhece nem os próprios filhos que a gente cria, não é? Por quê? Porque outras pessoas se envolvem na vida deles. Como o genro, né? O genro chega, ou a nora chega, né? E ali, quando chega o momento de dividir bens, a briga come. Então, entre os irmãos, já viu que a briga é grande por causa dos bens que os pais deixaram, né? Muito genro quer vender aquilo ali, né? Quer usufruir daquilo ali que chegou ali de penetra e é pior ainda do que os filhos, porque chega de penetra e já sai herdando tudo que tem, né? Os espertinhos é que herda mesmo, né? E aí, eu não acho certo, sabe? Eu acho que cada um tem que estudar, trabalhar e ter. O mínimo para mim, para deixar para filho é uma casa. Uma casa. E se eu fosse rica e tivesse condições, eu ainda deixaria um carro. Mas por quê? Porque a casa, você tendo a casa, você se vira para comer. Você não precisa estar pela casa dos outros, você não precisa estar pedindo, estar sendo humilhado dentro da casa de ninguém quando a gente tem um teto para morar, né? A comida a gente se vira, a gente trabalha,
né? Quem trabalha, Deus ajuda. E pronto. Mas o que a gente vê por aí é que os pais morrem, deixa, a herança muitas vezes é um casebre. É uma casinha que está quase caindo os pedaços. Mas se você vê a confusão que dá, se você vê como se desfaz a família fácil, acabou esse negócio de ter temor a Deus, de dizer, ai meu Deus, eu vou morrer intrigado da minha irmã, vou morrer intrigado do meu irmão, seja lá de quem for, né? Por quê? Porque a coisa é tão séria que os laços ele tem que ser desfeito. Não tem como um ser humano se manter ali naquele meio, só se for uma pessoa santa, né? E o interessante é que os que fazem a confusão, os que complicam a vida do menor, que é a pessoa que praticamente não tem nada, sempre complica, né? Depois que se resolve, que a coisa resolve, parece que nada aconteceu. Vamos voltar aos nossos laços. Os nossos laços. Vamos voltar, né? Por quê? Porque nós somos família, né? Nós somos sangue, do mesmo sangue do nosso pai e da nossa mãe. Depois que desgraçou a vida, o coração do outro de todo jeito, quer que tenha uma harmonia ali, entendeu? E não é mais possível, não é possível, né? Eu vejo casos assim, não há necessidade. O que você não pode ter no coração é ódio, mas não há necessidade de você ter um contato mais com uma pessoa dessa que complicou a tua vida, que fez o maior barraco por causa de uma porcaria, de um pedacinho, de uma porcaria de um negócio, de uma casa. Muitas vezes uma casa velha, muitas vezes um carro velho, quebrando os pedaços, né? E o interessante é você olhar para a pessoa e você ver que são pessoas que têm condições de vida, pessoas que não precisava daquilo, né? Mas enfim, é isso. Jesus vem dizer, você está juntando coisas, fazendo questão por coisas e tirando, né, do seu meio as coisas de Deus. As coisas que Jesus te deu com amor, que foi a família, né? A família, os irmãos, a união da família, que muitas vezes é quebrada por causa de bens. Por causa de bens. Herdeiros, né? E Jesus diz, não faça isso, porque você não tem nada aqui. Tudo que você tem vai ser dado a uma pessoa que não fez nada. E são os nossos filhos, né? Muitas vezes. Que não trabalhou como você está trabalhando. Tem gente, tem homem que é escravo de um jeito do trabalho, que não liga nem para a família. De domingo a domingo trabalhando. Por quê? Porque eu preciso gerar dinheiro, eu preciso gerar, e vai aí abrir conta, e o dinheiro vai estourando ali, vai. Acabou, não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a mulher. Isso não tira umas férias, isso não viaja, isso não faz nada. Chega o momento da doença, porque vai chegar para todo mundo. Vai cair numa cama e vai ficar lá de cara para cima, pensando, ai, minha casa de praia não posso ir porque não posso tomar sol. Ah, meu Deus, aqueles carros que eu tenho na garagem não posso dirigir porque estou aleijado. Aí depois vai para uma cama de hospital, não desfruta mais no dinheiro. As pessoas, os filhos administram, a esposa muitas vezes o marido, né? E acabou. E está chegando a hora de chegar diante do rei. E agora, Senhor, eu vou levar o quê? Não vai levar nada. Você não tem nada para levar diante de Jesus. Você não tem a harmonia da sua família, né? Por quê? Porque você destruiu. A esse ponto, já tem mulher que tem dado no pé. Abandona, porque não aguenta, né? Ah, o camarada só parou em casa porque está doente. E agora eu não vou cuidar de ninguém, né? Eu não vou cuidar de ninguém. Eu tive disponível uma vida inteira aí, ó. Eu e meus filhos. Aí é tempo que os filhos crescem, os filhos casam, vão embora, cada um tem a sua vida, fica somente ele e a mulher. E aí a mulher diz, ah, agora que tu estás doente, tu quer ficar aqui comigo? Tchau. Fui.
né? E aí? Aí Jesus vem dizer aqui. Ainda hoje Jesus diz àquele homem da parábola. Ah, quer dizer que você guardou, você quer levantar mais ainda, né? Você quer levantar mais ainda, como se diz, galpões para colocar mais coisa, estufar mais coisa. Hoje mesmo tu vai dar conta da tua vida. Dar conta da tua vida, olha a palavra. Ou seja, nem dono da nossa vida a gente é, né? Tu vai dar conta da tua vida. E tudo isso que tu já tem, é como se Jesus dissesse o que tu já tem, né? E o que tu quer construir, tu quer deixar para quem? Tu quer deixar para quem não se esforçou para nada para ter isso aí? E aí tu morre e tudo vira fumaça. Para tu, tudo vira fumaça. A gente vê o caso aí, né, de Preta Gil, né? Uma mulher riquíssima, riquíssima. Agora que está sendo a mostra aí o tamanho do patrimônio dela aí. E a gente vê, virou fumaça para ela. Ela já sabia que ia morrer, deixou o testamento tudo certinho, né? Quantos milhões, né? Só para aquele rapaz lá que era amigo dela, o Gominho, ela deixou, parece que 5 milhões. 5 milhões para Gominho, né? Dizem que deixou também para a amiga, né? A Carolina Dickmann. Deixou 3 milhões para ela. Para Preta Gil, virou fumaça. Tudo que ela trabalhou, tudo que ela guardou, virou fumaça. Uma mansão lindíssima ficou para o filho, né? Ficou para o filho. E aí? Muitos sabem dividir isso. Muitos trabalham, mas têm o seu momento de lazer. Muitos trabalham, têm suas férias, né? Sabe desfrutar do trabalho, mas também sabe desfrutar da família, né? E também sabe tirar de tanto que você tem, ajuda. Não tem uma pessoa que não chegue para que você não ajude. Quanto mais a gente ajuda, mais Deus multiplica na nossa vida, né? Mas quando você só tem, você só quer, sinto muito, meu filho, sinto muito. Mas você está perdendo vida com Deus. Não é? Isso vai te ser cobrado, isso vai me ser cobrado se eu for assim. Eu preciso juntar tesouro no céu. Eu preciso entender isso aqui. Eu preciso entender a palavra de Deus. Para que eu possa mudar. Porque através da palavra de Deus, se hoje eu fosse uma pessoa gananciosa, dentro dessa palavra, eu lendo e entendendo, eu ia deixar de ser, né? Eu ia deixar de ser. É para isso que existe a palavra de Deus. Para que eu leia, para que eu entenda e que eu traga para a minha vida. Então, se hoje eu fosse uma pessoa gananciosa e me deparasse com essa palavra seria para mim, né? Seria para mim. Então, eu iria fazer o quê? Parar de ganância, parar de trabalhar ao extremo. Por quê? Porque eu já tenho para sobreviver até a outra vida se eu precisasse de dinheiro, vamos se dizer assim, não é? Então, eu iria parar, eu iria dar mais atenção à minha família, eu iria tirar o mês de férias que todo mundo tem direito, eu iria fazer uma lua de mel com a minha esposa, que já faz anos e anos que eu entro e saio só trabalhando e juntando dinheiro. Muitas vezes o camarada é tão miserável que nem nada a esposa dá, de tão ruim que é. E aí, você está juntando o quê? Está juntando o seu caminho, os tijolinhos para você pisar lá no inferno. Lá no inferno, porque aqui você não conseguiu juntar nada. Você não juntou caridade, você não juntou nada do que Deus pede. Você não vestiu quem precisava, você não visitou quem precisava, você não ajudou quem precisava, né? Porque você só queria para você. Para juntar, juntar. E vai chegar um momento que vai virar fumaça. Tudo que tu tem guardado vai virar fumaça. É assim a vida, né? Então, se a gente bem soubesse, a gente juntava tesouro no céu. E os tesouros, ele está aqui, na palavra de Deus.
Não tem outro caminho a não ser esse. Não é? Porque aqui eu aprendo como eu vou lidar com as situações aqui na terra. Né? Jesus vai te cobrar a união da tua família que tu perdeu. O laço de sangue que tu quebrou por causa de um mísero pedaço de terra. Né? Amém? Um bom dia aí para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.